Está entrando no ar a edição de hoje da nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. Você está nos acompanhando pelos canais 26 e 526 da NET, na nossa TV Serra Farroupilha, mas ainda você tem a oportunidade de nos acompanhar também pelas redes sociais. No Facebook, já curtiu a nossa página no Facebook? Já segue a nossa página? Se não, vá lá, segue, curte a nossa página e ainda acompanhe todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra. E esse programa também está na íntegra no Facebook. Também temos o nosso canal no YouTube. Bom, aí tem todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra. Você pode navegar, tem a chamada playlist, que eu denomino de editorias, enfim, todos os assuntos que nós trabalhamos estão por aí. Você pode acompanhar na hora que quiser, no momento que tiver a disponibilidade. Se inscreva no nosso canal no Facebook, ative o sininho e sempre que tiver alguma novidade, algum conteúdo novo chegando por aí, você será notificado. E ainda temos também o nosso Instagram com os destaques do momento, sempre da nossa programação. Então, tem todos os motivos para você ficar conectado e ligado com a nossa TV Serra. O que é daqui, você vê por aqui. Eu peço a permissão de todos os senhores para fazer a remoção da máscara agora durante o período do vídeo, mas a gente ainda precisa continuar a usar a máscara, porque estamos, sim, no alto da pandemia, muitos casos estão acontecendo ainda de infecção pelo coronavírus e precisamos nos cuidar. Máscara, álcool, gel e distanciamento social não resolve tudo, mas, como diz o velho ditado, é uma mão na roda e tanto. Então, vamos nos cuidar. O prefeito Pedro Pedroso pediu na última segunda-feira, durante a reunião com o Comitê de Atenção ao Coronavírus, para que sejam redobrados, reforçados os cuidados preventivos à pandemia, porque daqui a pouco a gente pode atingir um número muito elevado de casos e poderemos ter que tomar ou passar por medidas mais drásticas. Então, está aqui, ó, em nossas mãos esta situação. Vamos nos prevenir, diz aquele velho ditado que a prevenção nunca faz mal para ninguém. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Serra para um bate-papo o secretário de Finanças do nosso município, Gilberto José Galafassi. Nós vamos tratar sobre diversos assuntos ao longo desta entrevista também. Falaremos sobre a questão do IPTU. A Prefeitura de Farroupilha protocolou na Câmara de Vereadores do município um projeto de lei para que não seja aumentado o IPTU numa situação específica. Daqui a pouco o secretário vai explicar. Falaremos também sobre a composição da peça orçamentária, ou seja, o orçamento do município de Farroupilha para o próximo ano, que também já está na Câmara de Vereadores, foi protocolado ainda antes da eleição do dia 15. Também destacaremos a respeito da situação dos vendedores ambulantes aqui em Farroupilha. Olha que tem tido vendedor ambulante pela rua, hein? E outro detalhe, outra pauta, a transição de governo que já está aberta na administração municipal. Eu quero cumprimentar o secretário Gilberto José Galafassi, secretário de Finanças, agradecê-lo por estar aqui nos estúdios. Secretário, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo. Fique à vontade se quiseres manter a máscara ou retirá-la, sinta-se em casa. Bem-vindo, Galafassi. Eu prefiro falar sem máscara porque fica mais fácil, nós estamos longe o suficiente, peço licença para retirar. Obrigado, Adamati, obrigado, TV Serra, pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês e poder colocar à disposição algumas informações, assim como o Leandro colocou no início da conversa. Com certeza. Vamos começar com essa do IPTU. A administração municipal protocolou na Câmara de Vereadores um projeto de lei solicitando de que não haja aumento de IPTU. Isso é geral ou para casos específicos? Nós, em colegiado de secretários, juntamente com o prefeito Pedro Pedroso, já vimos discutindo essa questão do IPTU antes mesmo de protocolar, meses antes. A gente vem discutindo, tendo em vista a questão da pandemia e principalmente a questão do IGPM. A nossa correção do IPTU é feita pelo IGPM, e o IGPM agora no mês de
nesse mês bateu quase 21%, 20, não sei o que por cento, que tem impactado diversas situações, principalmente os aluguéis, né? Mas impactaria em 20 e pouco por cento de aumento no IPTU. Nós entendemos que, dado a pandemia, dado ao volume que representa, né? O IPTU representa em torno de 7% da receita, o impacto para o município não é tão grande, mas o impacto para as pessoas é bastante grande. Então, a gente entendeu por bem de não aumentar o IPTU em 2021, a não ser que houve alguma construção em um terreno. Vamos dizer, eu tenho um terreno vazio, o ano passado eu pagava 100, eu vou pagar 100. Eu construí em cima desse terreno, eu vou pagar o terreno e mais a construção. Então eu não vou ter aumento, eu vou ter um incremento de IPTU, que é diferente de aumento. E também, se algum imóvel foi regularizado, eu tinha uma construção e eu aumentei a minha construção. Então, nesse caso, aumenta o imóvel, sofre uma alteração, ali então vai ter incidência sobre essa diferença. Então, somente. Mas o aumento efetivo de 20%, nós protocolamos no dia 18/11, o projeto de lei número 58 na Câmara dos Vereadores, que deve estar sendo apreciado em primeira leitura hoje, né? Ontem deve ter sido apresentado e hoje vai ser discutido, e depois a gente vai esperar aqui como é que isso vai tramitar. Pelo pouco que eu entendo, e eu digo isso com humildade, porque eu não conheço o ritual todo, né? Eu só fiquei... Do Legislativo? Não, do Legislativo e mesmo lá da Prefeitura, são só 7 meses, que num caso que não tem incidência, não tem que fazer audiência pública, diferente de algumas situações. Então, eu acho que é uma coisa mais simples de ser deliberada, se assim os vereadores entenderem pertinente fazer isso. E por que também que a gente ficou muito tranquilo com relação a isso? Isso vinha sendo sinalizado por todas as opções que se apresentaram. As candidaturas, as candidaturas. Então, todo mundo sinalizou com essa questão, e algumas pessoas têm falado, né, e a gente respeita todos que opinam, que eu acho que o grande momento que a gente vive é essa questão de opinar, de todo mundo poder opinar, né, sobre alguma coisa. Uma vez a gente não tinha essa voz. Acho que as mídias sociais, essa questão toda, permite você, quando fez a abertura aqui, colocou todas as opções que tem de acompanhar a TV. Uma vez a gente só ligava o botão da TV, hoje a gente tem uma... Ou era lá, ou era lá. Ou era lá. Hoje você tem uma série de opções. E hoje as pessoas têm voz. A todos é dada a mesma oportunidade. Alguns comentam algumas coisas que não entendem, alguns comentam alguma coisa que criticam, mas por que fizeram isso nesse governo e não deixaram o próximo governo? Independente da eleição, o ano de 2021 vai acontecer, e o mês de dezembro aconteceu. Se as eleições tivessem acontecido em outubro, você tem um tipo de time, de tempo, para poder preparar... Tem um cronograma diferente. Tem um cronograma diferente. Nós ficamos com um cronograma muito apertado, com as eleições em 15 de novembro. Por quê? Exemplo que nós vamos falar depois do orçamento. Ele foi protocolado no dia 13 de novembro. Sim. Porque é a data que ele tem que ser protocolado. Até o dia 15 de novembro ele tem que ser protocolado. Lembremos, se a eleição tivesse ocorrido aqui em 13 de outubro, era completamente diferente. A gente podia até ter discutido, mas aqui não tem como fazer isso. Então a gente teve que protocolar o orçamento, e quem teve que elaborar o orçamento, sempre quem elabora o orçamento do último ano de governo é o governo que sai para o governo que entra. Assim está sendo feito agora, como foi feito no outro ano. Eu já estou entrando praticamente no segundo assunto. Mas voltando para o IPTU. Quero voltar nessa questão do IPTU, deixando bem claro, Galafassi, assim, quem tem o imóvel, não fez nenhuma benfeitoria, nenhuma construção. Não teve alteração no seu cadastro. Fica igual. Fica igual. Não tem aumento. Se eu pagava 100, essa é a proposição que nós estamos fazendo. Se pagava 100, vai pagar 100. Se houve uma alteração, vai pagar proporcional à alteração que houve. Sim. Apenas isso, é bem simples. É bem direto. É bem direto, bem objetivo. Nós propusemos, agora a gente tem que respeitar o trâmite da Casa Legislativa, que vai se pronunciar, e aí depois a gente homologa isso ou não. O chamado indexador do IPTU em Farroupilha é sempre o IGPM? Nesse caso específico é o IGPM. Se fosse aplicado, seria em torno de 20%? 21%. Mais de 20%. Nós temos em Farroupilha também um outro indexador, que é o UMR, né? Que é uma referência nossa. Essa é Unidade Municipal de Referência. Unidade Municipal de Referência. A UMR, ela é também calculada pelo IGPM, mas só pelo IGPM positivo, não é calculada pelos negativos. Então também
Mas não é no nosso caso aqui é IGPM puro. É o IGPM Sim, puro, está na certo. lei. Bom, deixa eu te perguntar, Galafassi, sobre IPTU também, porque o ano tem sido muito atípico, muita dificuldade econômica para todos, a maioria sentiu dificuldades no bolso também. Como é que está o pagamento do IPTU? Tem muita gente devendo, manteve um comportamento de anos anteriores. Que diagnóstico se pode fazer? Olha, uma coisa que me impressionou, logo que a gente entrou na secretaria, a gente olhou as rotinas da secretaria e uma das rotinas que não tinha sido ainda feita, até por causa da pandemia, foi a questão de enviar avisos de que tem alguma irregularidade, algum débito. Débitos existentes. E a gente enviou em torno de 4.300 correspondências para as pessoas. Para cidadãos que estavam em débitos com o município. Que tinha alguma situação com o município. Eu não quero dizer só débito, porque às vezes tinha um débito, mas ele era indevido. Então, a gente quando manda um aviso, diz, olha, nós temos aqui uma situação, venha até nós e venha negociar com a gente, venha discutir. Se você está devendo, você pode renegociar. Sim. Tá? A renegociação funciona da seguinte forma. Se está em dívida normal, dívida ativa, sempre de anos anteriores. No 2020 não é possível renegociar ainda. 2020, vão lembrar que nós prorrogamos ele de 20 de março para 20 de maio, e junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? Mas, anos anteriores, se eu tenho um débito, eu vou na secretaria, tem um setor específico de renegociação, eu dou 10% de entrada sobre o valor que eu tenho, e eu posso financiar em tantas parcelas quanto cabe, o mínimo é R$60 por parcela. Então, nós recebemos muitas pessoas que estiveram conosco para fazer renegociações. E isso é interessante porque muitos também vieram regularizar a sua situação. Eu acompanhei muitos atendimentos, muitas pessoas, mas eu não sabia que eu estava devendo, vocês não tinham me avisado. Olha, eu estou aqui na secretaria, eu estou fazendo o meu trabalho, estou lhe avisando, você tem a opção. Agora, tem aquelas pessoas também que já está em dívida ativa, então já está em dívida ativa, todo tem que Qual é a diferença? Explica para nós. A diferença é o seguinte, a gente tem que constituir dívida ativa porque a gente não pode deixar de passar um tempo, a gente não pode deixar de cobrar, então a gente tem que constituir dívida ativa, é só um trâmite interno, tá? Ele passa de dívida normal, quando ele é de um ano para o outro, ele vai para a dívida ativa. Ainda em dívida ativa, está conosco aí na cobrança, é possível dar 10% de entrada e fazer uma renegociação. Para ter uma ideia, é possível renegociar em até 60 vezes, dependendo do valor. Ou seja, a parcela mínima é R$60. Então, muita gente renegociou, muita gente deu os 10% de entrada. Agora, eu tenho uma dívida que é ajuizada, já é aquele caso que, de anos anteriores, passou a fase da dívida ativa, que é esse registro que você está devendo, e a gente mandou para o fórum, mandou para a justiça para fazer a cobrança, né? E aí, para fazer essa negociação, mesmo que esteja lá, mesmo que esteja penhorando a casa, mesmo que esteja em leilão, aí a lei, é tudo por lei isso não é uma coisa que pratica essa administração, é uma lei, é 30% de entrada e também o mesmo critério de jogar para frente. Então, uma surpresa interessante. Muitas pessoas vieram esse ano, apesar da crise, apesar da dificuldade, negociar. Colocaram a conta em dia. E eu fico impressionado, Leandro, aqui, de observar pessoas humildes, pessoas simples, que num primeiro momento até se rebelam, dizem, mas tudo isso, porque tem juros, tem multas, uma série de coisas, mas que vêm, negociam e depois vêm pagar a sua coisa. É interessante. E claro, também diversas situações. Muitas empresas com pequenos detalhes. Então, assim, a gente tem orientado o escritório de contabilidade, as próprias empresas, e agora eu vou estender também para as outras, pessoal do interior, que a gente não consegue chegar com correspondência, esse é um problema muito sério, eu conversava com a Silvia aqui do Correio, a gente não consegue chegar com correspondência na localidade do interior, a gente deixa no Correio, mas o Correio as pessoas não procuram correspondência. A correspondência também está caindo um pouco em desuso, né? Sim, a carta, né? Sim. E é o meio que a gente tem. Então, todas as pessoas que têm, todo mundo tem um computador em casa, ou um filho, um celular que acessa o computador. Claro que tem alguns lugares que não têm acesso à internet, que são muito poucos lugares, né? Porque as pessoas, a maioria no interior tem ou a fibra ótica, ou na comunidade, tem comunidades que tem internet aberta na praça, né?
Essa semana eu enfrentava uma situação numa comunidade específica, mas tinha um bando de gente de madrugada, é lógico. Os caras estavam lá na frente acessando a internet. Conectados. Então, assim, a gente não tem desculpa de dizer, porque se a gente olhar todos os programas do governo federal, do governo estadual, e tudo está sendo jogado para fazer pela internet. Todos os órgãos federais, os municipais, os estaduais. Então, eu dizia também num outro órgão esses dias, acesse lá o seu número, você entra em site do município, lá tem um monte de páginas, uma carta de serviços. Entra em ISSQN, certidões, consultas, é uma sequenciazinha. E aí você digita o seu CPF, digita o seu CNPJ, e aí vai sair se você tem... Se você sair que você está com a certidão negativa, quer dizer que você não deve para o município. Nesse caso, o negativo é bom. A certidão negativa... Sim, a certidão negativa é boa, né? Se ela der positiva, é sinal que eu estou devendo. Não, né? Exatamente. Então, o que acontece? Aparece a certidão negativa e diz assim, Leandro Adamati, você não tem débito com a Prefeitura de Farroupilha, agradecemos lá não sei o quê. Você guarda aquela informação. Guarda lá junto com os teus impostos. Pode tirar uma vez por ano. Agora, daqui um tempo, tira de novo. Empresas, é impressionante, às vezes uma taxa, às vezes uma licença que ficou para trás, porque depois que vira juros e vira multa... A bola de neve vai crescendo. A bola de neve vai crescendo. Ela é injusta? Ela é correta porque ela é igual para todos. Sim. Eu acho ela injusta? Se eu acho ela injusta para mim, eu tenho que achar ela injusta para você. Então, a lei tem que ser para todos. Porque você imagina se eu posso lá na secretaria, eu, qualquer secretário, vou lá, vem uma moça lá, eu atendo, eu libero. Vem um outro rapaz, vem um senhorzinho de idade, aí vem você lá, não, Leandro, eu não vou ler. Não pode, né? Não dá. Por isso que tem lei para isso. A lei nos nivela, lógico, a lei nos nivela. E lógico, depois nós vamos falar de transição. As leis estão aí para serem revistas. Nós vamos ter uma mudança de governo, uma mudança de visão, e pode ser que todas essas coisas se mudem. Eu entendo que é bem normal acontecer isso. Então, assim, mas é importante. As pessoas dizem, mas vocês não ligaram para minha casa para dizer que eu estou devendo. Vocês não mandaram uma carta na minha casa para dizer, mas olha, eu tenho a carta aqui que voltou da sua casa. Eu não tenho como lhe mandar uma outra carta para dizer que eu não mandei uma carta. Como é que eu vou ligar para as pessoas? Então, assim, não tem desculpa. Acessem. Entendam o que esse secretário está dizendo, acessem a informação que vocês vão... E venham lá quando tem algum problema, que às vezes é só uma questão da gente corrigir alguma coisa que está errada. Secretário, para nós fecharmos sobre o IPTU, nós temos... esse ano nós tivemos foi jogado para diante o parcelamento e tudo. Como é que se comportou esse pagamento dentro do previsto? Se comportou dentro do previsto, se comportou melhor que o previsto. Eu te digo o seguinte, eu tomei conhecimento, através de informação de colegas, que o ano passado foi feito um refis, né? Permitia que um reparcelamento. Um reparcelamento. Mas eu não me lembro de ser, como é que isso foi anunciado, eu não entrei nos detalhes, eu não fui rever lá os anais para entender como é que isso... Mas esse ano me parece que as cobranças que a gente fez trouxeram mais resultado do que o próprio refis. Então eu acho... A notificação ao cidadão. Este ano a gente não fez refis porque ele não é permitido de ser feito em ano eleitoral. Sim. É uma lógica... Claro. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta então para conversar mais com o secretário Gilberto José Galafassi, secretário de Finanças do nosso município. Na pauta, em seguida, o orçamento do município estimado para o próximo ano. Também falaremos sobre a transição de governo que já está aberta, deflagrada na administração municipal, o grupo que está aí e o grupo, o prefeito eleito também já designando as pessoas para tratar sobre a transição, e ainda vamos falar sobre os vendedores ambulantes. O que tem de vendedor ambulante nas ruas de Farroupilha, mas eu sei que o secretário está muito atuante com relação a isso. Aliás, na semana passada, o Cindy Lojas também levou esta reivindicação à administração municipal. A gente volta em seguida. Agora está aqui em Farroupilha, a número 1 de implantes dentários do Brasil, e a Oralsim, juntamente com a odontologia, vai evoluindo e buscando o melhor para os nossos pacientes. Além dos implantes, a gente trabalha também com a harmonização facial, toxina botulínica, lentes de contato, preenchedores, sempre pensando no melhor para você. Então, se você quer uma melhor mastigação, um sorriso, vem para a Oralsim.
A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima no MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Pode perguntar. Uniaselv Polo Farroupilha, Avenida Santa Rita 21, telefone WhatsApp 54984471569. Uniaselv. Por você, a Unimed busca fazer o melhor a cada dia. E é por você que criamos o Espaço Mais Saúde, uma ampla e moderna estrutura no coração de Caxias do Sul, com um cuidado completo em saúde, para quem busca proteção, qualidade de vida, acompanhamento integral, facilidade e um novo jeito de cuidar da saúde. Novo Espaço Mais Saúde Unimed. Por você, estamos ainda mais completos. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos. Produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para limpeza. Tudo para sua casa e sua empresa. Rua 13 de Outubro, 375, Bairro do Parque, com teleentrega pelo fone 3261-4631.
Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. Hoje é nosso convidado, o secretário de Finanças do município, Gilberto José Galafaz, está com todos os números aqui. Aliás, o Galafaz que tem uma facilidade em lidar com números, trabalhando por muitos anos na área administrativa financeira de grandes conglomerados empresariais aqui no nosso país e também da nossa região. Galafaz, queria entrar agora um pouco na questão do orçamento do município de Farroupilha, a chamada peça orçamentária. Gente, o que é a peça orçamentária? É uma projeção do que o município tende a receber e a pagar no próximo ano, ou seja, receita e despesa, principalmente, tem outros fatores, mas principalmente é isso, é um planejamento, na verdade, um orçamento que o município estabelece para ter um limite. Daqui a pouco acho que é 100 e não chega a 100, enfim, esse é o objetivo do orçamento. E a peça orçamentária, né, Galafaz, ela sempre tem que ser elaborada com alguns meses de antecedência antes do final do ano corrente, do chamado ano exercício, já pensando o ano que vem. Imagina, acontece dia 1º de janeiro, toma posse o novo prefeito, não tem orçamento. Teoricamente, ele não pode gastar nada. É isso? Exatamente isso. Veja bem, vamos imaginar um governo de 4 anos. Certo. O governo de 4 anos, no primeiro ano ele recebe o orçamento do seu antecessor, ele elabora o orçamento do ano seguinte, do ano seguinte e do ano seguinte. Ele executa 3 orçamentos elaborados por ele, um elaborado pelo outro. E ele elabora, ele elabora para o próximo. Sim. Se ele ficar, é para ele mesmo. Certo. Se ele não ficar, ele elabora para outro. Então essa é a lógica. E o orçamento ele tem uma data para ser protocolado junto à Câmara de Vereadores, que no caso é 15 de novembro. De novo, a data limite. Data limite. E claro que é possível pedir para prorrogar, para não sei o quê, mas eu não entendi, nós entendemos na Secretaria que não havia absoluta necessidade de fazer isso. Por quê? Porque a gente tinha toda a condição de respeitar as datas. Porque o orçamento, ele é uma base, você falava, né? O orçamento de Farroupilha, 310 milhões. Imagina que dos 310, 50 envolve o fundo de previdência. Então eu falo de 260 milhões, mais ou menos, tá? Nós vamos apresentar isso nos detalhes no dia 1º agora, todo mundo convidado. Durante a audiência pública. E eu gostaria, claro que a gente está em pandemia, em distanciamento, mas tem uma quantidade de pessoas que cabem na Câmara de Vereadores mesmo assim, e eu gostaria que bastante gente fosse lá, principalmente os novos vereadores, né, que vão assumir no ano que vem. Eu acho que é interessante, tem ali mais, agora tem 15 pessoas, né, praticamente tem poucos que se reelegeram, né, mas tem os vereadores novos, os vereadores que estão saindo, que vão estar provavelmente na audiência na próxima semana, no dia 1º, e a gente vai poder, na outra semana, né, a gente vai poder apresentar então esse orçamento nos seus detalhes, aí sim nos seus detalhes, porque ele tem percentuais. Por exemplo, a educação eu tenho que aplicar no mínimo 25%, nós aplicamos um pouco mais que isso. Menos do que isso não pode. Menos que 25% não pode. Mas a saúde é 15%. Nós aplicamos mais do que 15%, menos não pode. Você tem cada pasta, cada secretaria tem as suas pessoas e tem toda a sua folha e tal. E o orçamento, ele também tem que tranquilizar. Eu vi que tem pessoas que vão novas, né, que vão aderir agora, que foram eleitos, preocupados que nós fizemos o orçamento, que ele tem que prever tudo que... Ele prevê tudo que a gente precisa fazer e ele tem uma flexibilidade dentro dele de 35%. Então, o prefeito pode mexer? Sim, o prefeito... Via decreto? Ele tem um ritual que é possível fazer, né? Claro, sempre publicado no Diário Oficial, as movimentações, mas tem bastante flexibilidade. Eu quero tranquilizar. Eu nunca tinha vivenciado um orçamento público, né? E nas empresas também a gente faz. O orçamento ele é um guia de como você vai começar. Quanto que eu posso fazer, gastar? E no setor público, diferente que no setor privado. No setor privado, o orçamento é base 0. Se você economiza em água, você não pode gastar em energia. No orçamento público, as verbas são flexíveis. Aquilo que você economiza numa pasta, você pode aplicar mais em saúde, mais em educação, mais numa obra diferente. No público, no privado não é assim. Sim. É orçamento base 0. Ou seja, você
programou que vai gastar 100 de água, gastou 90, os 10, você não ganha eles para gastar, você perde eles para gastar. Sim. E outra coisa também, eu escutei das propostas de quem estava concorrendo, e no caso da candidatura que teve êxito nas eleições, que há toda uma preocupação em cortar gastos e uma série de coisas. Não está previsto nesse orçamento. Então eu tranquilizo todos que o orçamento vai ficar melhor ainda, porque se ele está feito dentro de uma base, e ainda eu tenho uma previsão de cortar gasto, eu tenho flexibilidade de fazer, ele está bem tranquilo. Então o orçamento é uma peça importante. Por quê? Porque eu tenho que empenhar aquilo que eu vou gastar. E eu tenho que pagar as contas do ano anterior e eu já começo, então, fazendo as novas contas do ano seguinte. É assim que funciona. Agora os vereadores também têm todo o período para apreciar a peça orçamentária. Ela está nas comissões. Os vereadores podem fazer as chamadas emendas. O que é uma emenda? Retira. O vereador entende que, por exemplo, estou dando um exemplo, a área da saúde tem que receber R$1 milhão a mais. Bom, o vereador vai ter que encontrar onde retirar esse R$1 milhão. Sim. Tira de um lado, coloca para o outro, mas tu não pode deixar um cobertor curto lá naquele outro lado. Então tem que ter uma harmonia. Parece uma coisa fácil assim, e não é fácil. Eu até admiro muito o trabalho dos vereadores, porque eles não têm um conhecimento contábil. Mas nós temos muitas pessoas ali que têm formado, ou vivenciaram o setor público, e algumas pessoas, mesmo na iniciativa privada, que é mais severo que na questão do orçamento, é muito severo, aqui é bastante burocrático, mas na questão do orçamento é bem mais severo. Mas tem gente, especialidade no setor público, nós temos gente que está entrando na prefeitura que conhece muito bem isso, né, que já foi secretário de Finanças, que é o nosso vice-prefeito, então é uma tranquilidade, eu tenho certeza que não vai ter nenhum problema. Bom, um detalhamento, um raio-x completo do orçamento, dia 1º, terça-feira, a partir das 17 horas. Você está convidado. Estaremos lá, na Câmara de Vereadores de Farroupilha, então, é a oportunidade para conhecer o que vai para a saúde, o que vai para obras, o que vai para a educação, o que vai para a assistência social, o que vai para a agricultura, enfim, todos estão convidados adotando as medidas de prevenção sanitárias na Câmara de Vereadores, máscara, álcool gel e também o distanciamento. Secretário Galafassi, transição de governo já está aberta na administração municipal? Já teve algum contato com a equipe do prefeito eleito Fabiano Feltrin? No primeiro dia depois das eleições. Dia 16 de novembro? De novembro, às 8 horas da manhã, 8h30, 9 horas, o prefeito Pedro Pedroso chamou toda a equipe, todos os secretários, e recomendou, então, que a todos preparassem as informações, né, da sua secretaria, obras em andamento, obras que vão ficar em aberto, números, todas as informações de cada secretaria, para que a gente possa estar apresentando, então, para a equipe que vai entrar a partir do próximo ano. E nós eu tive a oportunidade de conversar com o Daniel, né? Daniel Bump, que está coordenando essa transição. Por parte do governo eleito. Eu disse, olha, minha sugestão, agora é sugestão minha, não é uma... É importante que o secretário de Finanças já esteja alinhado, né, seja designado, porque é importante fazer com ele a transição. Eu entendo, como experiência, a pouca experiência que eu tive no serviço público, o secretário de gestão é muito importante, porque gestão envolve pessoas, TI, informática, envolve a guarda municipal, envolve compras, envolve uma série de coisas. É uma área bastante complexa, né? São secretarias, é uma secretaria muito robusta e que ela tem uma abrangência muito grande, então é bem importante que se faça isso, claro, sem esquecer que a saúde, tudo aquilo que a gente está planejando agora vai ser executado logo ali na frente. Então, a gente não terminou um governo, não é como uma casa que você desocupa, pinta ela toda e alguém vai ocupar, alguém vai fazer uma vistoria se está ok, não. É uma casa que você está morando dentro dela e alguém tem que vir lá verificar se ela está tudo ok, se você está em dia, mas ela tem que estar operando, a pia tem que estar funcionando, está tudo... Não pode ter solução de continuidade, né? Não, você tem que estar com geladeira funcionando, né? Sim. Porque geladeira com comida na geladeira, porque no outro dia, vamos dizer, fazendo uma analogia com uma casa, né? É uma transição, é como se o piloto estivesse pilotando lá o avião e o piloto sai e entra o outro piloto que assume, o copiloto sai e entra outro piloto e continua a viagem. Você tem que praticamente fazer a transição com o avião no ar, né? Vamos dizer, a máquina pública não pode parar. Você não pode chegar na segunda-feira e dizer, mas eu não sei como é que faz isso. Até porque
uma recomendação também do Pedroso, do prefeito Pedro Pedroso, é que todas as secretarias tenham pessoas de carreira, que são aquelas pessoas que permanecem, né, com as informações. Então a gente tem olhado isso, né, para que em cada departamento de cada secretaria tenham pessoas que... Os concursados. Os concursados. E não os chamados cargos de confiança. Não os cargos de confiança, porque esses a gente não São sabe a data, rotativos, mas né? eles vão ser colocados à disposição antes da virada do ano, provavelmente, né? Eu nunca Sim. participei disso, eu não sei como é que funciona. Mas é essa a situação. Então é bem tranquilo, eu não vejo nenhum problema da gente fazer isso com tranquilidade. A recomendação do prefeito é que se deixe todas as informações, todas as secretarias funcionando, documentação, informações em computadores. Para quê? Para que simplesmente continue andando. Sim. Bom, e já teve então reunião, quem deve coordenar Não, é a gente não fez- secretária Elda Brutomesso, né? Deve integrar a equipe. O prefeito, na primeira vez, disse que eu participaria junto com a Elda, e estamos aguardando aqui, não tem uma definição ainda não se fez essa reunião para discutir isso. Eu combinei com o prefeito, amanhã eu vou estar em Caminhos de Caravaggio, né? Amanhã nós recebemos hoje as placas do Sicredi Serrana, e a gente vai sinalizar os Caminhos de Caravaggio, então eu vou ficar trabalhando nisso, né, mesmo como voluntário, né? Já falei isso até para o Fabiano e para o Jonas e para o Daniel, e não vou estar, mas quinta-feira eu pedi para conversar com o prefeito, que eu não consegui conversar hoje, para a gente tratar desse assunto. Claro, mas bem tranquila, o prefeito quer uma transição republicana. Sim. Republicana. Como tem isso. que ser feito. Sim. Por quê? Porque a gente não é lembrado de como a gente entrou, a gente é lembrado de como a gente saiu. Eu disse bem claro, né? A gente tem que entregar com todo... E principalmente situações também que requerem atenção imediata, problemas, porque você tem situações que precisam. Olha, tem uma torneira vazando que a gente não conseguiu a torneira aqui. A gente tem que avisar, né? Com certeza. Secretário, um outro assunto, a questão que preocupa o comércio constituído legalmente da nossa cidade são os vendedores ambulantes. Na semana passada, uma comissão do Sindilojas esteve na prefeitura também levando esta preocupação. Como é que está o assunto? Que encaminhamentos a prefeitura está dando a partir do pleito colocado pelo Sindilojas? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer, como secretário de Finanças e como cidadão de Farroupilha, eu concordo 100% com aquilo que foi colocado, né? Os empresários estiveram lá conosco, o Sérgio Rossi, o Paulo Silva, o Sérgio. A gente tem trabalhado, eu digo diuturnamente, porque não menos de uma vez manda mensagem, até no domingo, o Galavaggio precisa disso, a gente está sempre à disposição. Mas claro que a gente também tem que responder, vamos dizer assim, e a gente está tomando uma providência para isso, e nós vamos te encaminhar, né, a responder as coisas que foram solicitadas. Por quê? Nós temos uma lei no município que trata da questão dos ambulantes. Nós temos, sim, o comércio instalado que tem toda a razão, que paga os seus impostos. O empresário foi lá com uma lista, eu pago aluguel, eu pago o telefone, eu pago não sei o quê, o cara vem na frente da minha loja, claro que ele vai vender mais barato. Mas tem uma situação que a gente precisa lembrar aqui no meio, que é o que pensa e o que reage a população. A população, quando a gente faz qualquer ação de cobrança, eu fiz diversas ações. Eu, na semana retrasada, estava na rua, no sábado de manhã, no sábado antes de terceira da eleição, e o Trujillo, o presidente da SIC, estava comigo conversando, e eu fui abordar dois cidadãos que estavam vendendo relógios e óculos na rua, e estava então falando com eles, perguntando para eles se eles tinham nota fiscal. Me apresentei como secretário de Finanças, e um cidadão veio para me interpelar, e o Trujillo, educadamente, pediu para ele, só um pouquinho, ele está falando com o pessoal, quem é esse moço aí que está... Não, esse é o nosso secretário de Finanças, está fazendo o trabalho dele, ele está interpelando as pessoas e perguntando para elas se elas têm autorização para estar ali, se eles têm nota fiscal e tal. Então, assim, todas as vezes que a gente foi, e eu fui pessoalmente, eu não tenho nenhum receio de conversar com as pessoas, eu fui pessoalmente, os meus fiscais também foram, a população reage contra a gente. Há uma pressão forte, nós já tivemos fiscais agredidos, tá? Tem fiscais que A população defende o comércio ambulante? Defende completamente. Então, a gente precisa aqui fazer um trabalho, eu vejo, né? Tem um monte. Cada vez vai ter mais, dependendo da quantidade que a gente se permitia comprar dessas pessoas na rua. Então é uma questão cultural. É uma questão cultural. Quer dizer, a gente não está se furtando aqui absolutamente de cumprir a nossa missão, mas na nossa obrigação. Mas assim,
as forças policiais, até um tempo atrás, era difícil. O Major Juliano é um parceiro para isso, quando a gente precisou. Esses dias nós fomos ali fazer uma ação e a gente tira um, some todo mundo. Meia hora, 40 minutos depois, ele está com a mercadoria igualzinha lá. Se tirar de novo, some todo mundo. Vocês podem observar que as pessoas estão sempre no celular, sempre no WhatsApp. Tem uma rede de comunicação. Se você avisa ele que tem uma coisa, eles se comunicam entre eles e tal. E tem os vendedores de perfume que vêm para cá, e tem no sábado alguns que aumenta a quantidade. É um problema sério, sim. O Cindy Lojas, que veio pleitear junto a nós, tem razão, mas nós precisamos ampliar, e eu tenho provocado um pouco isso, que a gente tem que dizer o seguinte: o que a população quer? A população, quando a gente faz uma ação, quando a prefeitura faz uma ação, a população reage contra. Vide as mídias sociais. Eu fiz uma ação e eu recebi 150 retornos. 149 negativos. Só um positivo. Só um que disse até que enfim, o resto tudo criticando. Isso foi durante plena campanha política. Eu não me furtei de fazer cobrança durante a campanha política, eu não me furtei de fazer nada. É o papel desse secretário e nunca tive contra-ordem de absolutamente ninguém. Muito pelo contrário. Toda a consideração e todo o respeito do Pedroso apoiando a gente. Mas essa questão dos ambulantes eu levanto aqui. A população se posiciona de uma forma diferente. Então, nós vamos responder agora formalmente, porque nós somos provocados formalmente, tem que haver entre as entidades. Esse protocolo. E nós somos muito parceiros do Cindy Lojas, a gente fez uma porção de trabalho de conjunto, eles foram muito, não só eles, como as outras entidades de comércio. Eu cito aqui o Juliano do CDL, eu cito aqui o Cindy Gênesis, eu cito aqui a Six com o Trujillo e a sua equipe, né? E o Rossi, então, lá com o Paulo. O Paulo é a cara do comércio, porque ele é secretário executivo há muitos anos, ele era um comerciante também. O Rossi é um comerciante, né? E tal. Mas assim, a gente precisa discutir um pouco porque a gente tem um pouco de dificuldade. E eu te digo o seguinte, eu posso fazer um teste contigo agora. Eu vou ali, se eu interpelar a pessoa, vai ter 3, 4, 5 pessoas ao redor. Ao redor. Não, eles me intimidam. Eles não deixam a gente trabalhar, eles não deixam de fazer. Então é um pouco complexo. Mas vamos lá. Nós estamos aqui numa sociedade aberta, numa cidade, nós temos os meios de informações aí, a mídia social ali, que está à disposição de todo mundo, tanto para criticar. Vamos ver como é que a gente vai conduzir, então, essa situação. Ela é delicada, sim, os comerciantes têm razão, mas nós precisamos encontrar uma forma de não também... Por quê? Porque, mas esse pessoal, coitado, porque pensem, essas pessoas também vêm para cá, primeiro que elas são acolhidas no país. Eu fui conversar com eles, conversei com um rapaz que veio do Senegal, eu perguntei como é que funciona. Eu pago a minha família mora no Senegal, eu pago um dinheiro, vou a Madrid, de Madrid vou ao Peru, do Peru vou ao Equador, do Equador eu vou do Equador, e do Equador eu entro no Acre, e aí a autoridade brasileira lá me dá o documento e me diz, para onde você quer ir? Farroupilha, geralmente onde tem referência. Sim. Caxias. E eles pagam a passagem até para eles virem para cá. Eu tive uma informação que Lajeado tinha resolvido, liguei para o secretário de Finanças de Lajeado. Ele me disse, eu resolvi, eu coloquei eles numa área lateral, eu tinha 5, agora eu tenho 30. Perfeito, chegamos ao final da nossa entrevista do dia, voltamos a fazer o uso da máscara. A nossa máscara é o nosso EPI. Voltamos a fazer o uso da máscara, bem produtiva a nossa entrevista do dia de hoje com o secretário Galafassi aqui nos estúdios. Muito obrigado a todos vocês, até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia.